O GP3 Remake, ele trabalha basicamente, quando você liga ele faz uma compra, aí se o mercado for favorável, ele fecha operações como se fosse um robô scalper. Se o mercado vai para o outro lado, ele executa uma venda, e nessa venda ele vai ter um take profit e stop loss, andou mais um pouco, ele faz uma nova compra. E vai seguindo assim. Só que ele é um pouco diferente dos demais robôs, porque ele tem funções de proteção de capital. Vamos ver agora os parâmetros do robô, né? Ó, a gente pega aqui o GP3, arrasta ele pro gráfico. Aí, olha, aqui nós temos 3 abas, tá? Para o robô funcionar certinho, é necessário você permitir o funcionamento da DLL. Aí, aqui nessa parte comum, é necessário você clicar aqui, ó, permitir algo trading. Sem isso aqui, o robô não tem como operar, tá? Aí aqui os parâmetros de entrada. Vamos lá. O MAGIC é a ID do robô, tá? É o número através do qual o robô sabe que aquelas operações são dele. Então, o ideal é que cada janela que você liga tenha um número desse aqui diferente, tá? Beleza. O lote inicial, colocou 0, ele começa com o lote mínimo. Se você quiser dobrar o lote que vai operar e tudo mais, você coloca 2 ou mais e ele já começa com o lote aumentado, né? O fator de martingale é aquele fator de multiplicação que a gente já conversou ali no começo. Aí, esse fator aqui a gente vai explicar depois no backtest, para ficar mais fácil de entender, tá? Tudo que foi explicado sobre o funcionamento do robô do lado da compra, funciona também do lado da venda, tá? Então, se o lado principal você seleciona a compra, as operações principais estão na compra e ele faz a venda de compensação. E se você selecionar da venda, ele faz o contrário, ele vai vendendo, né? E utiliza a compra para compensar, tá? Mas vamos explicar tudo aqui do lado da compra. Aí a gente tem a distância A, que é a distância entre uma compra e a próxima. Distância B é a distância da última compra até a primeira venda. E a distância C é o take profit dessa venda de compensação que vai sendo feita, tá? A referência de lucro inicial é uma referência de lucro sobre o lote de 1.00. Então, se você coloca ali o lote mínimo de um par de Forex, que é 0.01, e você colocou ali referência de lucro 70, então, se ele estiver no lote mínimo e ele fizer 70 cents de lucro, ele vai fechar a operação naquele modo de funcionar de scalper, tá? Aqui na parte financeira, ele é em porcentagem sobre o capital que virou o dia. Então, aqui, por exemplo, a gente coloca 20%, é 20% sobre o capital do dia. Se você começou o dia, por exemplo, com 10 mil dólares, 20% vai ser 2 mil dólares, ok? Esse aqui é um fator também que a gente vai falar a respeito depois na hora do backtest, tá? Que a gente vai explicar melhor. Aí aqui nós temos os horários de operação. Pessoal, a gente costuma colocar aqui os horários, a gente limita o início e o fim conforme aquele horário que o spread explode, né? Tem um certo horário do dia aí que o spread fica um pouquinho fora do normal, então a gente tira esses horários e também tem ativo que tem horário melhor ali para operar. Então, lembrando que esse horário aqui, ele tá pelo horário do broker. Então, você seleciona, né, o horário, hora e minuto para começar, hora e minuto para parar de operar, tá? Se você colocar alguma coisa aqui que não seja 0, ele vai forçar o fechamento, tá? Nesse tempo depois desse horário aqui do fechamento, de parar de abrir operação. Então, se ele parar de abrir a operação às 23h45, você colocar aqui 5, por exemplo, então às 23h50 do broker, ele vai derrubar todas as operações que estiverem abertas, ok? Deixou 0 aqui, aí ele permite swing trade. E essa parte aqui do final de semana é semelhante, tá? Então, chega na sexta-feira, a gente costuma colocar aqui, eu gosto de colocar aqui 20 horas do broker para encerrar a operação. Então, 20 horas e 5, ele derruba as operações que estiverem abertas. Isso acontece, aqui no Brasil, ele acontece entre 14 e 15 horas, né, da tarde aqui, entre 3 e 4 da tarde aqui, né? Entre 2, 3 e 4 da tarde. Por que isso?
Nos testes que nós fizemos, né, nesse tempo todo que o robô está funcionando desde março de 2025, que ele está funcionando em várias contas reais, ele mostrou que não compensa manter a operação aberta no fim de semana, tá? Um ou outro gap aí que pega já pode não ser muito legal, então a gente fecha. Muitas vezes ele pega ali um pouquinho de prejuízo na sexta-feira na hora de fechar, mas geralmente é pouco, então a gente costuma encerrar na sexta-feira. Aí ele volta a operar de novo domingo à noite. Então a gente costuma colocar aqui entre 2, 3 horas da manhã da segunda-feira, que isso aqui dá entre 8 e 9 da noite de domingo, né, no horário de Brasília. Então, como é que faz para configurar o robô? Primeira vez que eu abri um ativo, primeira vez que eu abri essa corretora, como é que eu faço para configurar esse robô? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, você abre a janela do ativo que você quer configurar, né? Aí você coloca aqui num tempo gráfico pequeno, por exemplo, M1. Tá? É legal você utilizar ativos que tem bastante movimentação, como os pares principais de Forex, ouro, enfim, esses ativos que movimentam bastante. Então, põe um tempo gráfico pequeno, pode ser M1, M2, enfim. Aí você vai medir, tá? Algumas distâncias aqui, ó. Por exemplo, aqui deu 165. Alguns topos e fundos, mas não muito distantes. Esse aqui, por exemplo, é distante, tá vendo? Ó, 300 pontos. Não, eu não quero esses. Eu quero esses meio que parecido aqui com o pullback, sabe? Que dá uma voltadinha aqui, ó, 160 e pouco. Esse aqui, por exemplo, ó, 200. Tá vendo? Deixa eu soltar aqui um pouquinho essa passagem aqui para ficar mais fácil. Ó, uns movimentos assim um pouco menores, ó, 100 e pouco. Tá vendo, ó? Esse daqui deu o quê? 160 e alguma coisa. Então, a gente quer esses assim, tá? A gente não quer esses grandes, não. A gente quer esses menores. Sabe assim, o gráfico, por exemplo, aqui o gráfico desceu e ele dá uma voltada. Quanto que é essa voltada dele? Dá quanto? Dá mais ou menos aqui, ó, 160 e pouco, né? Aqui ele deu 150. Esse aqui também já é curto demais, ó, que já tá 128, tá? Então, no caso aqui do ouro, a gente pode considerar aqui, ó, esse aqui já tá um pouquinho maior. Esse aqui já tá 200 e alguma coisa. Opa. Ó, no ouro, tá? Esse um tanto assim, 300 e alguma coisa. No ouro a gente pode pegar aí, então, como referência, o valor de 200, tá? Aqui às vezes a gente pega, aqui ele tá dando uns valores um pouco maiores, mas o valor de 200 pro ouro tá legal, tá? Ah, tem um padrão rígido específico? Não tem, tá? Muitas vezes, depois que você ligou o robô um tempo, é que você vai fazer o ajuste fino. Mas para você começar, não, acabei de pegar essa corretora, acabei de pegar esse ativo, como é que eu começo? Faz essas medições, tá? Então, para o ouro aqui eu vou anotar o valor de 200 pontos, ok? Então, beleza, vou anotar aqui, ó, 200 pontos. Vem aqui, ó, 200 pontos, pronto. Beleza, agora vamos pro backtest para a gente ver se esse valor aí realmente faz algum sentido. Então, a gente vem aqui, ó, exibir testador de estratégia, tá? Primeira vez que você vai abrir isso aqui, clica aqui no único, daí ele já prepara aqui, né, os valores para a gente poder colocar o que interessa aí para o nosso backtest. Então, primeiro aqui você seleciona o robô que você quer testar, né, aqui no caso de P3 Remake. O ativo, a gente está verificando o ouro, então tá aqui o ouro, né, você também pode selecionar aqui. Tempo gráfico, na maior parte dos robôs é importante selecionar isso aqui. Agora, nesse robô especificamente, não importa o que você colocar aqui, ele não lê o tempo gráfico da janela. Então, não tem problema você colocar o tempo gráfico aqui, ok? Aí é data, né? Você quer testar de quando até quando? Vamos colocar aqui para ele testar do 1º de julho até o dia 11 de agosto. Beleza. Para frente, a gente não vai utilizar esse parâmetro por enquanto, então a gente coloca não, né? A latência sem atrasos. Modelagem. A modelagem, você vai encontrar aí muitas lendas no YouTube, muita gente falando sobre modelagem, tá? E a verdade é que a modelagem que você vai selecionar no backtest depende do jeito que o robô foi feito. Eu sei como o robô foi feito
E eu estou afirmando para vocês que é legal utilizar esse OHLC por 1 minuto. Depois tem um parâmetro ali que a gente vai mexer para que esse teste fique o melhor possível, né? Que dê mais certo ali para bater com a realidade, tá? Então a gente deixa aqui modelagem OHLC por 1 minuto. Essa caixinha aqui, ó, lucro em pips para acelerar os cálculos, não marquem, não marca, deixa ela desmarcada, porque esse robô tem cálculos financeiros. O robô que tem cálculo financeiro, essa caixinha aí, ela atrapalha, tá? Se você marcar essa caixinha, o seu teste vai sair errado. Então, sem marcar essa caixinha. Depósito. A gente vai simular aqui sobre 10 mil dólares. Você pode selecionar o capital que você quiser. É necessário você deixar aqui a moeda da conta que você está operando, tá? Se for, por exemplo, uma conta em real brasileiro, você tem que selecionar BRL aqui, né? Só que não tem BRL. Então, se você estiver operando numa corretora em real, você precisa colocar aqui assim, ó. Tem que ser em letra maiúscula, BRL, ok? Não é o caso dessa aqui. Essa aqui, ela opera em dólar, então a gente coloca dólar, tá? A alavancagem é conforme a conta que você abriu, você tem que saber a alavancagem da tua conta. E aqui é a otimização. Nesse momento a gente só quer fazer o backtest, então fica desabilitada, tá? Se eu quiser rodar com o backtest visual, a gente pode marcar aqui essa caixinha, ele mostra o backtest visual, tá? Aí a gente vem aqui, ó, nos parâmetros. Aí os parâmetros aqui nessa coluna aqui de valor é o que ele vai considerar para o backtest, tá bom? A gente anotou pro ouro o valor de 200, tá? Então a gente pode utilizar, para começar, a gente pode utilizar o valor de 200 mesmo, né? E aqui na distância B a gente pode colocar entre 50% e 80% do valor da distância A, geralmente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Mas eu costumo colocar nessa faixa, entre 50% e 80% da distância A. Então, vou colocar aqui, colocar aqui assim. E a distância C eu costumo colocar mais ou menos também entre 50% e 80% da distância A. Mas aqui geralmente eu coloco mais perto de 50%, tá? A referência de lucro inicial, dá para deixar 70 mesmo aqui para começar. Aqui eu vou deixar zerado porque eu quero ver como é que fica ainda. O fator de martingale é aquele fator, né, de multiplicação da segunda compra em diante. Então, eu vou deixar 2 mesmo. Tá? Os horários, né, que a gente já explicou. Uma coisa muito importante, tá? No horário. Se acontecer de o robô atingir o lucro, tá? Desse lucro de referência e em algumas situações a primeira oportunidade de lucro, e mesmo que ele esteja nesse horário fora aqui, ele vai fechar as operações, né, com lucro, ok? Bom, beleza, aqui também está simulando o horário do final de semana. Agora, a parte mais importante, que é para modelagem de OHLC por 1 minuto ficar certinha, né, e facilitar muito a sua vida. Essa parte aqui, ó, verificação em M1. Esse parâmetro aqui você deixa verdadeiro, tá? Você deixa ele verdadeiro para backtest e otimização. Quando você for ligar em tempo real, esse parâmetro você vai deixar falso, ok? Se você seguir isso que a gente está explicando aqui, tá? Você vai ter aí plenas condições de obter o melhor aproveitamento possível do seu GP3, ok? Certo, então aqui a gente já selecionou aqui os parâmetros que a gente quer colocar, né, para rodar o teste, para ver como ficaria. E esse robô, ele possui DLL. Então, o que acontece? Para que você consiga rodar o backtest dele, é necessário você vir aqui em ferramentas, opções. Aí, nessa parte aqui de Expert Advisors, você tem que permitir DLL, ok? Se você não deixar permitido aqui a DLL, ele não vai conseguir rodar o backtest. Então, você tem que permitir a DLL, tá? Esse aqui não é necessário, isso aqui é coisa no meu computador, essa parte aqui de baixo. Mas permitir DLL tem que estar marcado,
ok? Então, beleza. Se já estiver marcado, ok. E se não tiver, marca aqui essa caixinha e ok. Então, beleza. Tá verdadeiro aqui. Os parâmetros do jeito que a gente quer rodar o teste. A gente vem aqui, né? Modo visual, porque eu quero ver o teste rodando. Aí eu clico aqui em iniciar. E vamos deixar aqui o teste rodando. E eu volto assim que o teste encerrar. Aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou esse teste aqui, ó. O teste, ele começou com 10 mil dólares e ele teve aqui um prejuízo de 8.600. É por isso que tem que fazer os ajustes, tá vendo? A gente só mediu ali, né? A gente pegou a medida de forma direta e, ó, não ficou legal, tá? Então, Solene, mas então como é que você faz, então? Você pega ali, você mede, como é que é? Geralmente é o seguinte, pessoal, essa medida que a gente pega ali logo de cara, não é a medida que eu vou colocar na distância, nem na A, nem na B, nem na C, tá? Geralmente, a gente pega aquela distância ali, deixa eu fechar aqui essa janela. Então, fechei a janela. A gente pega aquela distância e, se você quiser deixar o robô um pouco mais conservador, você utiliza, por exemplo, o dobro da distância. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, 400. Aqui você pode colocar 320, 360 e aqui colocar 200, por exemplo. É uma das formas, tá, de trabalhar e ele ficaria um pouquinho mais conservador. E outra forma seria você pegar a metade da distância daquela que a gente mediu primeiro. Então, aqui a gente tinha medido 200, então a gente coloca 100. Nessa aqui a gente pode colocar, por exemplo, 80. E na distância C a gente pode colocar 50, tá? Na referência de lucro inicial, por enquanto a gente vai deixar 70, tá? E por enquanto nós vamos manter os outros parâmetros. Vamos ver como é que fica esse teste agora. A gente volta aqui. Iniciar. Beleza, terminou o backtest. Aí, ó, esse aqui já deu um resultado bem mais legal, ó. Já deu, vamos ver aqui, ó. Já deu um lucro aqui de 9 mil, né? Deu 10 mil, aí 300 e pouco aqui de swap. Então, o ganho foi de 9.800 dólares, tá? Agora, vamos dar uma olhada como é que ficou a flutuação disso aqui. A gente vem pra cá, ó. A gente pode vir aqui no gráfico, tá? Ele mostra o gráfico do ganho, do teste que acabou de rodar. E depois ele também tem aqui essa parte aqui do teste de volta, tá? Que ele mostra aqui os dados, né? Porcentagem de ganho, tal. O drawdown também aqui mostra aqui em cima. Mas vamos lá no gráfico. Ó, o gráfico, quando eu coloco aqui o mouse aqui em cima, tá? Ele mostra aqui a diferença entre, né, o capital em si, o capital líquido, né, e o saldo. Então, essa diferença aqui, ela me mostra, né, o quanto ele carregou, né? E aqui também mostra o quanto ele carregou de capital, ó. Então, aqui ele puxou bastante, tá vendo? Puxou muita margem. Aqui ele também puxou, aqui também. Então, quando dá essas esticadas assim, dependendo do valor, né? É um ponto de alerta aí, tá, pessoal? Principalmente robô que tem martingale, ok? E aqui embaixo, ó, a gente vê que ele puxou bastante, que carregou a margem, né? Então, vamos ver se tem como dar uma melhorada nisso aqui. A gente vem aqui nos parâmetros e a gente pode colocar aqui, ó, um fator de incremento. Vamos ver como é que fica se eu colocar esse fator aqui, 2, tá? Aliás, 2 não, vamos colocar 1 aqui. E vamos mandar rodar o teste aqui de novo. Vamos lá. Iniciar. Aí, já a gente volta com o resultado. Bom, pessoal, encerrou aqui esse backtest. Vamos dar uma olhadinha, né? Aqui, ó, o lucro dele aqui caiu para um pouquinho mais da metade, né? Deu 4.900 aqui de lucro. Vamos dar uma olhadinha aqui. E, ó, perto de 5 mil. Aí teve um pouquinho de swap, então 4.900 de lucro, né? Aí vamos dar uma olhadinha agora como é que ficou a flutuação disso aqui. A gente volta para cá. Daí a gente vem aqui no gráfico. Ó, ele deu aquelas puxadas, né? Que é aquele ponto de atenção que a gente fala. Mas olha só. Aqui, ó, 50% está aqui e a linha que puxou mais aqui não atinge ele ali, ó. Vamos ver?
teste de volta aqui, onde tem os dados mesmo, né, do backtest. Aqui, ó, se você for reparar, o rebaixamento máximo do saldo foi de 6% e o rebaixamento máximo do capital líquido foi de 19%, contra 90 e tantos que foi do outro teste. Então, você vê, a gente colocou os mesmos parâmetros aqui de distância e o fator de incremento aqui a gente colocou 1, né? Tá, mas o que esse fator de incremento faz? Bom, quando você vai fazer, né, rodou ali o robô no lado da compra, então da primeira compra para a segunda, né, a distância é essa distância A, né? Da segunda para a terceira começa a entrar em jogo aí, né, esse fator de incremento de distância. Então, enquanto o mercado está sendo favorável, ele está operando scalper, tá? Quando o mercado fica desfavorável, as distâncias vão aumentando. Isso faz com que carregue menos o saldo, né? Carrega menos margem e com isso ele acaba abrindo menos vezes, né? O martingale ali menos vezes ele reduz nesse aumento de posição. Então isso faz com que essa chamada de margem fique mais suave, tá? É aquilo. O mercado está bem lateral, ele vai ganhar muito parecido com o que já estava ganhando antes. O mercado vai de repente de uma vez para o outro lado, ele dá uma segurada na hora de chamar a margem, ok? Ah, mas eu queria de repente tem jeito de eu testar vários vezes, né? Fazer vários testes assim meio que de uma vez? Tem. Aí que entra a otimização, tá? A gente vem aqui, ó, na configuração. Você pode colocar aqui, por exemplo, na otimização, você pode colocar algoritmo completo lento, por exemplo. Aí você vem aqui, né? Aí como é que funciona esse... Deixa eu deixar tudo desmarcado, esse tá todo desmarcado, beleza. Como é que funciona aqui para fazer a otimização? Aí ele vai utilizar esses três aqui, tá? O iniciar, o passo e o parar. Vamos supor que eu quero ver como é que ficaria o martingale, por exemplo, de 2 pulando de 1 em 1 até 3. Só para rodar aí um teste. O fator de incremento de distância, eu vou colocar aqui de 0. O 0 é a forma como já funcionava antes o robô, tá? Antes dessa atualização. Então, se você já tem uma set legal e colocar no 0 aqui o fator de incremento, a set vai ficar do mesmo jeito que já estava antes, tá? Do jeito que já estava funcionando o seu robô antes. Mas agora aqui na otimização, vamos lá, fator de incremento. Opa, deixa marcado. 0, de 1 em 1 até 5. Para ver como é que fica. Aí o lado principal que está ao lado da compra. Vamos supor que eu quero verificar aqui a distância, eu quero que comece em 50, pula de 50 em 50 até uma distância de 600, tá? E vai fazendo assim em todos os aspectos que você quer rodar aqui o teste, tá? Por exemplo, de 40, aqui pular de 20 em 20 até 300. A gente pode colocar aqui várias formas aqui de testar, tá? Vou colocar aqui também de 20 em 20 até 300 também. Beleza. Referência de lucro aqui, vamos colocar, por exemplo, de 50, 10 em 10 até 80. Aí, ó, cada uma dessas que eu tô mexendo, olha, a gente deixa marcadinho aqui na frente, tá vendo? Vai colocar o valor inicial, o valor final e o passo, né, de quanto em quanto que ele vai rodar esse teste. E aqui ele está marcando quantos passos está fazendo, vai ser feito, né, no teste. Aí aqui, ó, se a gente for ver aqui embaixo, ele faz o cálculo, tá? De quantos passos de teste são se o MetaTrader rodar todos esses testes, quantos passos são? Aqui, ó, deu 120 mil passos. Gente, isso aqui é muito teste, tá? Se você for testar alguma coisa e for muito teste assim, aí aqui na configuração, ao invés de deixar algoritmo completo lento, você coloca algoritmo baseado em genética rápida. O que isso faz? Isso vai utilizar a inteligência artificial do MetaTrader para selecionar o melhor caminho para o teste percorrer. Então ele não vai rodar os 120 mil testes, ele vai rodar de
Dependendo da quantidade que você selecionar ali, ele pode rodar 1000 e poucos testes, até em torno de 10.000, mas ele vai rodar esses testes buscando o caminho que ele vai percebendo. Quanto maior tiver o valor aqui, ou mais próximo de tal valor, vai sendo melhor. Então ele vai ajustando isso aí, ok? Beleza, então a otimização você seleciona dessa forma aqui. Agora, vamos voltar aqui, né, no resultado aqui do backtest, tá? Então aqui em cima, por exemplo, né, que você tem as informações de rebaixamento e tudo mais. Sônia, eu queria poder fazer uma análise sobre esses resultados de teste. Tem jeito? Tem, tá? No MetaTrader, quase tudo, se você clica no botão direito do mouse, aparece opções para você mexer. Então, se você vier aqui, por exemplo, colocar relatório, se você clicar aqui em OpenXML, ele vai gravar um arquivo que você pode abrir no Excel ou no LibreOffice, enfim, né, algum arquivo aí, algum aplicativo de planilhas para você poder analisar do jeito que você quiser, né? Tem gente que gosta de fazer esse tipo de análise. Então, beleza, vamos supor ali que eu fiz otimização, refinei os testes, tal, fiz backtest e vamos supor que eu gostei de uma set específica aqui. Como é que eu faço para pegar isso daqui e passar para o robô aqui em cima? Aqui é o seguinte, mesma coisa que foi falado aqui. Clicou com o botão direito do mouse que você pode exportar relatório? Pois é, quando você está aqui nos parâmetros, tá? Clicou com o botão direito do mouse, você consegue salvar, tá? O que está aqui nessa parte aqui do valor. Então você clica aqui em salvar e aí você pode selecionar aqui, por exemplo, uma pasta específica aqui do, vamos supor, GP3 Remake. Vamos supor que eu quero colocar aqui uma nova pasta, testes. Ou sei lá, como é que eu fiz a otimização. Pronto, beleza. Aí, abri aqui essa pastinha, eu venho aqui e coloco aqui o que é o ouro. Esse aqui, teste 01. Pronto, gravei, salvei. Aí, quando eu vier ligar aqui na conta mesmo aqui, a gente faz como? Deixa eu fechar aqui todas as janelas. A gente abre aqui, né, o ouro, vamos abrir aqui, opa, ouro, beleza, deixa eu fazer aqui pegar ele aqui, a gente vem aqui, deixa eu fechar aqui, beleza, a gente coloca aqui o robô, né? Aí vem aqui em abrir e aqui, ó, já fica na pastinha ali que a gente selecionou. Clica aqui no ouro, teste 01, abrir e pronto, ó, os parâmetros vieram para cá, tá vendo? Ó, nem a gente deixou lá fator martingale 2, incremento de distância 1, exatamente o que a gente rodou ali. E lembra que eu falei, na hora que você vai ligar o robô em tempo real, verificação em M1, aqui você deixa falso, tá? Aí, porque em tempo real, quanto melhor ele ficar, melhor, né? Então a gente deixa isso aqui verdadeiro pro backtest para ele ficar um pouquinho mais pessimista. Na hora que vai rodar em tempo real, deixa esse parâmetro aqui em falso, que daí o robô fica um pouquinho melhor, ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tá, que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, né? Perguntar aí qualquer coisa de repente que não ficou muito claro, enfim, né? Aquilo de sempre. Vocês sempre podem entrar em contato com a gente para a gente poder esclarecer o que vocês precisarem.